Bom dia, vereador Senival. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento você e o vereador Gertato, que fez o convite pela comissão. Cumprimento o vereador também, Manuel Del Rio, o vereador Rodolfo, que está online, o vereador João Jorge, a vereadora Dilson, que estava aqui, João Ananias, a Anne Lidec, o Igor também da Rede Nossa São Paulo. Cumprimento todos vocês. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na Câmara Municipal, uma cidade que eu escolhi para viver e uma cidade que me deu a oportunidade, o meu partido me deu a oportunidade de ser o secretário de Transporte e Mobilidade que mais tempo ficou na pasta, de todos. Nós temos alguns secretários que foram muito conhecidos no passado, como o Ronachiro, como o Scaringella, né? E eu acabei ficando mais tempo como secretário na pasta. E toda essa experiência que eu tive das ações que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo, eu levei para a universidade, fui estudar e estudei não só a questão da mobilidade no Brasil, mas no mundo. Terminei o meu mestrado nessa área, lá na Poli, na USP, e estou fazendo o doutorado. E dizer que sou um entusiasta muito grande do transporte público gratuito e universal, da tarifa zero. Isso não é mais uma novidade no mundo, não é mais uma novidade no Brasil. Nós temos hoje 59 cidades no Brasil que pratica a tarifa zero, que a pessoa ela sai de casa, ela entra no sistema de transportes e não paga a passagem. Então, isso é uma realidade. É verdade que nós não temos ainda cidades grandes no Brasil que tenha a tarifa zero. Então, implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo é um desafio muito grande. Exige muita determinação, coragem, competência e um esforço muito grande. Então, eu vou procurar aqui não falar muito do conceitual, mas, na verdade, responder algumas perguntas que as pessoas fazem em relação se é possível implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo, porque e as dúvidas que as pessoas colocam. Eu quero dizer para vocês que é possível, é possível. Então, antes de entrar propriamente no é possível, dizer que o direito de ir e vir é um direito que está garantido na Constituição. Ninguém pode ser impedido de se deslocar de um lugar para outro e não conseguir por questões financeiras. É a mesma coisa, nós, felizmente, no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde. Se a pessoa está doente ou se a pessoa machuca o pé, ela sai, vai no posto de saúde, ela é tratada e não paga nada. Isso, para nós, é uma coisa mais comum que tem. A gente briga para melhorar o sistema de saúde, tudo isso, tem que melhorar a eficiência, tem que melhorar a qualidade, tudo, mas a pessoa, ela tem o direito. Isso não é assim no mundo. Nos Estados Unidos não é assim. Se a pessoa fica doente e não tem dinheiro, morre. Vai para casa e morre. Então, não é esse sistema único, gratuito, universal, no Brasil. Foi uma conquista da Constituição de 1988 e que a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais. Também na educação é assim. A criança nasce, a mãe, o pai precisa pôr na creche, ela tem acesso à creche e não paga nada. Ela tem acesso ao ensino fundamental, não paga nada. Ela tem acesso ao ensino médio e não paga nada. E ela tem acesso à universidade, não paga nada, se é pública, e a gente sabe a dificuldade para entrar. Ele não é universal ainda para todo mundo, e isso nós temos que perseguir. No transporte tem que ser assim também. A pessoa sai de casa, ela vai para o trabalho, ela sai de casa, vai visitar um parente, sai de casa, vai para o cinema, vai fazer uma atividade cultural, a pessoa sai de casa, vai namorar. Essa pessoa, ela tem esse direito, ela não pode ser impedida. Isso está na Constituição, o direito de ir e vir. E o que está acontecendo na cidade de São Paulo, que aqui todos nós conhecemos, vocês conhecem? Milhões de pessoas não saem de casa, deixam de fazer as suas atividades porque não tem recurso, porque não tem dinheiro. Então, eu acho que esse é o desafio. Nós implantamos o bilhete único na cidade de São Paulo, que foi uma unanimidade. Hoje, se perguntar aqui o que as pessoas acham do bilhete único, ouso dizer que 100% concorda com o bilhete único.
Quando nós implantamos o bilhete único, não tinha nenhuma referência no mundo do bilhete único. Eu tive a oportunidade de visitar vários países na Europa. Na Europa não tem bilhete único. Na Europa ainda é aquele bilhetinho que, como tem do metrô, sabe aquele o ticket, né? Entendeu? Aqui nós implantamos o bilhete único. E se falava na época que não podia implantar o bilhete único se não tivesse a integração com o metrô. Nós fizemos todo o sistema, toda a parte tecnológica, conversamos com o metrô, fizemos todas as catracas na época, que é onde passava o bilhete único, e aí, por uma decisão política na época, o governador, acho que era o Serra, o metrô não topou fazer, e nós fizemos mesmo assim. E qual que era a pergunta que se fazia na época? São Paulo, os pneus, ônibus não pode fazer, senão vai arrebentar o transporte, tudo. Nós fizemos. O Serra depois, foi o Alckmin, né? Depois da Marta foi o Serra, né? Era o Alckmin, mas aí depois que o Alckmin, que assumiu, o Serra assumiu aqui o Alckmin governador, aí eles fizeram a integração com o metrô, entendeu? E funcionou mais de um ano. Aumentou muito o número de viagens. Você fala assim, mas colapsou o sistema? Não colapsou o sistema. Porque o ser humano, ele se compra. Vou dar um exemplo na área de transporte para vocês entenderem. O tempo que as pessoas ficam no trânsito, desde quando a CT faz o monitoramento, qual o tempo médio que as pessoas ficam no trânsito? Porque tem gente que fica no trânsito 10 minutos, 20 minutos, mora perto, de carro, estou falando, de carro. E tem gente que às vezes fica 2 horas. Eu, por exemplo, fiquei agora quase 40 minutos do aeroporto de Congonhas até aqui. Então, a média de ficar no trânsito em São Paulo deve ser em torno de 1h50, por aí. Essa média de 1h50, 1h40, ela não muda há 30 anos. E vocês sabem por quê? Porque o ser humano, ele tem um limite da capacidade dele de ficar no trânsito. Ele começa a fazer, se organizar as suas viagens. Quem pega ônibus sabe que, de repente, naquele horário que ele percebe que ele vai ficar pendurado, ele não consegue, ele começa a chegar mais cedo ou começa a chegar mais tarde. Então, o ser humano, ele se organiza. Então, por isso, a primeira coisa, a implantação da tarifa zero vai colapsar o sistema? Não, porque as pessoas, elas se comportam conforme a necessidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A segunda coisa, o financiamento. Como que paga, então, se o usuário não pagar passagem? Como que é a distribuição? Eu quero falar de 4 frentes de financiamento do sistema. A primeira é que, se é um sistema público, se todos têm acesso, e não é só quem não tem grana, não é só o pobre, porque o sistema público, o Penalosa, que foi um prefeito de Bogotá, ele falava, cidade rica não é onde todos têm carro particular. Cidade rica é onde as pessoas que têm dinheiro andam em transporte público. Essa é a diferença. Então, como o transporte é público e todos têm acesso, todos têm que pagar para financiar o transporte público. Como todos pagam para a saúde, todos pagam para a educação, todos pagam para assistência social. Então, os impostos têm que ter um dinheiro para isso. Essa é a primeira coisa dos impostos, que é o que acontece hoje no subsídio. Todos pagam. Quem usa o ônibus e quem não usa o ônibus paga, porque ele tem o acesso a esse sistema. O problema é que quem usa o transporte público paga 2 vezes. Ele paga quando tem o imposto e ele paga quando usa o transporte. Aí você fala, mas por que a pessoa é penalizada 2 vezes? Não tem sentido. Então, os impostos. A segunda coisa que eu vejo como fundamental é o Vale Transportes. Isso aí já é um motivo de um projeto de lei que eu fiz agora na Câmara Federal. O Vale Transportes, que é o que o empresário paga para o seu funcionário poder ir trabalhar, hoje ele é pouco utilizado. Ele não tem grandes vantagens. Por quê? Primeiro, o funcionário tem que pagar 6% do salário dele.
Se ele ganha acima de R$3.000, 3.500, os 6% ele fala, já não vale a pena mais para ele pegar o Vale Transportes, porque o que desconta do salário dele não pega mais o Vale Transportes. Então ele fica sem o Vale Transportes, mas o Vale Transportes serve para sustentar o sistema. Então o que eu proponho? Acabar com o Vale com 6%, o Vale Transportes permitir fazer com que todos os empregadores paguem, todos os empregadores. Se a pessoa tem uma empresa de 200 funcionários, ela vai pagar o Vale Transportes para 200 funcionários. O funcionário usando ou não, porque o sistema está lá. O ônibus está lá, o corredor está lá, o metrô está lá, o trem está lá. Então, ela paga para todos os funcionários. Esse Vale Transportes, aí, e não precisa aumentar a carga tributária. Pelo cálculo que tem, se todos aqui pagar o Vale Transportes, essas empresas pagarem o Vale Transportes, do que elas pagam hoje já, entendeu? Esse dinheiro fica para o município e a conta começa a fechar em relação a sustentar o sistema. Então, o primeiro desafio que eu faço aos nobres vereadores aqui, vereadoras, é pedir informação para a prefeitura, que ela tenha essa informação através do RAIS, que é onde as empresas, todo ano, ela tem que mandar para o governo federal, para o Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, a quantidade de pessoas, funcionários, empregados com carteira assinada na cidade de São Paulo. E aí já dá para começar a fazer o cálculo de quanto que entra dinheiro para a prefeitura, que pode, entendeu? Porque daí a pessoa não paga mais esse dinheiro para o funcionário. A pessoa paga para a prefeitura e a prefeitura, no caso a SP Trans, ela disponibiliza o Vale Transporte para este funcionário, não só para ele trabalhar, para ele usar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, começa a tarifa zero para quem já está em carteira assinada, percebe? Já começa quem tem carteira assinada. Então, não precisa ser o dia D, ó, agora vai começar a tarifa zero. Faz de quem tem carteira assinada. Vocês vão ver o impacto que tem isso na economia. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa do financiamento, que é a mais polêmica, eu sou da opinião de quem usa o carro particular, quem usa o viário, ele tem que pagar pelo uso do viário. E aí, gente, isso é um projeto de emenda constitucional que eu fiz, que está, ver se eu pego as assinaturas, qual que é o conceito disso, pessoal? O viário, ele é generoso. Quem fala, eu lembro da época do Maluf, os mais velhos aqui, o Maluf era muito conhecido de fazer obras, né? Viaduto, ponte, túnel, não sei o quê. Isso é de uma burrice fantástica. As pessoas que falam que vai fazer viaduto, obra, avenidas para melhorar o trânsito, porque não melhora. Isso é uma falácia. Porque é o seguinte, se você faz um viaduto, no primeira semana, primeiro mês, fica uma maravilha. Pega uma ponte, vamos pegar uma ponte aqui que atravessa o Rio Pinheiros ou o Rio Tietê. É uma maravilha. E nós mesmo do PT aqui, a gente fica brigando para fazer ponte, né? É uma maravilha nos primeiros 3 meses. Depois você percebe que você começou a ter congestionamento na ponte. Por quê? Porque daquilo que eu falei lá atrás. Porque a pessoa, o ser humano, quando ele percebe aquela sensação de que ele vai pegar o carro e ele vai andar tranquilamente, ele é incentivado a usar o carro. Aí todo mundo usa o carro, o que acontece? Vem o congestionamento de novo, entendeu? Então, por isso que não precisa fazer ponte, não precisa fazer viaduto, não precisa largar a avenida, e o nosso viário é generoso. O problema do nosso viário, entendeu? A calçada, ela é mal feita e curta, e o espaço que tem, que não seja a calçada, ela é feita para o carro, e uso de forma privada. Para estacionamento privado. A pessoa o carro fica estacionado, fica o dia inteiro naquele espaço público, aquele espaço nobre, que não tem preço, a pessoa estaciona o carro e fica lá. Aí você olha lá, você quer fazer uma faixa de ônibus, a pessoa fala, mas não cabe, secretário, não cabe fazer uma faixa de ônibus nessa rua aqui, que ela é estreita. Aí eu tenho um problema que eu tô meio ficando cego, eu não consigo mais ver carro na minha frente. Eu vejo, mas tá livre isso aqui. Mas como é que não cabe? Eu estou vendo aqui.
é bem generoso assim, a avenida ou a rua. Eu falei, mas é só tirar esses carros estacionados. Não, mas aí tem problema. Aí tem problema com o taxista, que tem o ponto do táxi, aí tem problema do comerciante, que ele geralmente é o dono da loja que deixa o carro na rua para o cliente poder usar o estacionamento dele. Aí você tem problema. Por isso que é difícil. Por que a polêmica de fazer faixa de ônibus ou a polêmica de fazer ciclovia, por que a ciclovia tinha tanto problema? Por que as pessoas tinham um ódio da pessoa que usava bicicleta na cidade de São Paulo? Por que eu quase apanhava na rua? Entendeu? Fazia ciclovia na Paulista. Teve Ministério Público, teve Associação Paulista Viva, teve órgãos de imprensa, entendeu? Teve manifestação contra fazer a ciclovia na Paulista, aquilo que está lá hoje. Vocês lembram disso, entendeu? Por quê? Porque o cara está usando de forma privada o espaço. E do ponto de vista conceitual, quem está dentro do carro, ele pode estar dentro do ônibus. Ele tem a permissão de usar o ônibus, de usar o corredor. Mas quem está dentro do ônibus não pode usar o carro dele, não pode estar dentro do carro dessa pessoa. Então, no meu conceito, quem usa o carro, ele tem que pagar pelo uso do viário, porque ele usa 7 vezes os espaços dele mesmo. O cara que anda a pé na calçada, ele usa o espaço dele. Às vezes um pouco mais gordinho, entendeu? Mas usa o espaço dele mesmo. O cara que anda de bicicleta usa o espaço dele, talvez um pouquinho a mais, o espaço dele. O cara que usa o ônibus usa o espaço dele só. E o cara que usa o carro usa 7 vezes mais. Além dele usar o espaço mais, ele atrapalha a vida de todo mundo, esse cidadão. Porque ele congestiona, ele faz com que a gente perca 1h50 por dia, média, 1h40, 1h50 por dia, no congestionamento. Olha o impacto que tem isso na economia, o impacto que tem isso no meio ambiente, entendeu? Então é pegar esse uso do viário, a pessoa fala, não, mas eu já pago IPVA. O IPVA é pelo fato do cara ter o carro, não é? Você paga IPVA para você ter o carro. Tem gente que põe carro na sala, entendeu? O IPVA é a mesma coisa, o seguinte, o cara fala, o cara tem uma casa, ele paga IPTU. Ele paga IPTU, não é porque ele paga IPTU que ele não vai pagar conta de água, conta de luz, conta de gás. O IPTU é o fato dele ser proprietário daquela casa, entendeu? Aí você fala, mas como é que você cobra isso? É a coisa mais simples do mundo, é a coisa mais fantástica do mundo, gente. Porque a Prefeitura de São Paulo nós já cobramos. Nós cobramos, o vereador Adilson falou, nós cobramos dos aplicativos. Nós cobramos um negócio que chama OTTC, Operadora de Tecnologia e Transportes Credenciados. Foi na época do Haddad. Foi um decreto. Todo mundo que pega o Uber aqui, vocês podem ter um valorzinho que paga. Aquele valorzinho que paga, aliás, eu gostaria que os vereadores aqui de São Senior, o Jair, que é da Finanças, né, solicitar para a Prefeitura quanto que a Prefeitura arrecada de OTTC por ano. O João Jorge também? Porque o ano passado, o ano retrasado, já dava mais de 1 bilhão. Esse valorzinho. Não, pode ver, entendeu? E o que é isso? É por quilômetro. É pelo uso do viário. Por isso que não é pedágio, gente. Pelo uso do viário. E você não precisa fazer nada, do ponto de vista tecnológico, mudar nada. É isso aqui, ó. É isso aqui. A pessoa sai de carro da casa dela, ela não precisa nada. É só... Se tem autorização para pegar dos carros de aplicativos, pode ter também para o cidadão comum. Por isso que isso aqui é um projeto de lei que precisa ser feito. Eu confesso que nós tentamos na época fazer. Nós tentamos, mas a briga ia ser muito grande na cidade de São Paulo, na época do Haddad, entendeu? Isso aqui resolve o problema da tarifa zero. E a pessoa que sai de casa... eu fico imaginando quem tem carro, se ele conseguir pagar 1 litro a mais de gasolina quando sai de casa. A gasolina está 5, 8, 6, 7 reais. É que nós estamos no governo Lula, eu esqueci. Abaixou antes de ontem a Petrobras, entendeu? E a pessoa, se ela pagar 1 litro de gasolina por semana, aí tem que fazer cálculo. Cada 15 dias...
ela financia o transporte. Vocês percebem como é fácil resolver isso? Então, essa é a parte que eu fico mais entusiasmado, porque ela é fácil de fazer do ponto de vista tecnológico. É só usar isso aqui, esse OTTC, que todo mundo começa a pagar essa contribuição para o transporte público. E, por último, as intervenções urbanas. O potencial construtivo da cidade, quem gera tráfego de pessoas, às vezes um grande shopping, às vezes potencial construtivo, que já existe hoje na lei, né? Já tem uma lei que isso você tem que só aperfeiçoar. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, não vou abusar muito da paciência de vocês, que não há dificuldade do ponto de vista tecnológico, não há dificuldade nenhuma, não precisa fazer isso tudo ao mesmo tempo, porque nós começamos com o bilhete único, que deu a oportunidade das pessoas poderem fazer várias viagens e pagando apenas uma passagem. Depois ampliou para 65 anos, para 60 anos. Depois nós ampliamos para todos os estudantes. Então você pode ir aumentando. Eu falei aqui do quem é funcionário do CLT, que vale transportes. Você pode fazer, portanto, começar pelos diminuir a idade. Você pode pegar o desempregado, ou você pode fazer por região. Faz um teste. O prefeito podia, inclusive, é de lá, da Capela do Socorro, que é uma península, tem 2 represas, né? Faz aquele pedaço lá. Ou faz por linha. Aí por linha, você assim, não, mas todo mundo vai naquele ônibus. Não necessariamente. Porque a pessoa que tem uma grana, dinheiro, ele não vai pegar aquele ônibus porque ele fala o seguinte, lá está cheio, entendeu? Aí você vai moldando o sistema, você vai melhorando o sistema. É evidente que é importante se o metrô e a CPTM pudesse fazer juntos, entendeu? Mas eu quero dizer assim, do ponto de vista da prefeitura, e vai ter o debate o ano que vem, debate aqui da prefeitura, não é verdade que precisa do governo do estado, entendeu? E, encerrando, como eu falei do sistema único de saúde, nós temos que criar um sistema único de mobilidade. Esse é o desafio. O transporte público das cidades é tão importante, é tão vital, e tão estratégico, e tão necessário, que não dá para os municípios ser só a cidade ser responsável. A cidade de São Paulo e as cidades precisam do dinheiro do Estado, precisa do dinheiro da União. A União ela tem que mandar dinheiro para construir mais metrô, mais trem, mandar dinheiro para construir mais corredores e aí um outro projeto de lei que eu apresentei, na minha concepção, a União ela pode fazer um programa nacional de aquisição de veículos elétricos. A cidade de São Paulo tem uma lei que obriga a fazer a mudança do combustível, dessa matriz energética, e a gente, porque é muito caro hoje o ônibus elétrico, ele é 3 vezes mais caro que o comum, é uma roubalheira, não tem sentido esse valor, né? E a indústria nacional da bateria e a produção disso, você tem que ser em escala para baratear, mais ainda, para baratear. E o jeito de baratear é você fazer em escala, e eu acho que a União ela poderia produzir esses carros elétricos, porque isso fomenta a indústria brasileira, desenvolvimento, gera empregos, como tem o caminho da escola. A cidade de São Paulo a gente não percebe muito isso aqui, mas tem aqueles ônibus amarelinhos, o caminho da escola, que é um projeto do governo federal, ele cede veículos para os municípios para carregar as crianças, para transportar as crianças escolares. Então nós podemos fazer para as crianças escolares e para o transporte público, sobre pneus, para ônibus. Isso no Brasil todo. Isso aumenta a indústria, que é o que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos, a frota lá é uma das que tem menos idade, 3 anos, 4 anos. Aqueles, quem vê filme lá, você pode ver tudo ônibus novo, escolar. Então nós podemos fazer para o escolar e podemos fazer também para o transporte público. Então, você tem mecanismos. Implantar tarifa zero muda o conceito de viver na cidade, gente. Muda. Aonde foi implantada a tarifa zero, eu não vi até hoje um comerciante falar que não melhorou a economia. Porque a pessoa que deixa de gastar R$300, R$600 por mês no ônibus ou no metrô, ela não vai depositar esse dinheiro na poupança. Ela vai gastar com comida, ela vai gastar com roupa para criança, ela vai gastar para sair namorar, ela vai gastar para ir para o cinema,
para ir para show, para fazer hip hop, para fazer não sei o quê. Ela vai gastar com isso. Isso significa que vai vender mais cerveja, vai vender mais guaraná, vai vender mais alimentos, e o comércio ganha com isso. Então, você deixa de injetar esse dinheiro para o transporte e você injeta para a economia como todos. Os comerciantes todos ganham com isso, o comércio ganha com isso. E as experiências onde foi implantado, isso já está acontecendo. Então, a cidade ganha. E vocês imaginam o comportamento das pessoas. Quantas pessoas deixam de visitar no final de semana um parente por causa da passagem de ônibus? Quantas pessoas deixam de vir na Paulista, no Parque Ibirapuera ou qualquer outro parque na cidade de São Paulo, porque a passagem é cara? Então, você muda o comportamento da cidade do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, do ponto de vista familiar. É uma outra cidade. As pessoas vão começar a se apropriar cada vez mais da cidade, uma cidade que é de todos, que é uma das invenções mais maravilhosas do ser humano, que foi as pessoas viver em comunidade, em cidades. Ninguém quer viver isolado, e nós temos que fazer que essa cidade, principalmente a nossa cidade, seja uma cidade agradável, sem violência, com muita cultura, com muita tolerância, e que todos possam se apropriar dos benefícios que uma cidade tem, como tem a cidade de São Paulo. Obrigado, vereador. Ok, Gilmar. Então, vamos lá, vou procurar ser bastante sucinto, em função do adiantado da hora. O Dorival falou de fazer o rodízio 2 vezes por semana, e falou de iniciar pelos desempregados, quem ganha até 2 salários mínimos. Tem proposta, inclusive, de começar para quem ganha o Bolsa Família. Você pode, já tem o cadastro nacional, né? Verificar aqui na cidade de São Paulo a quantidade, e não é pequena, de família que tem o Bolsa Família. Esse cadastro já existe, já se tem, é a coisa mais fácil do mundo. A SP Trans libera para essas pessoas, que é um pessoal que já podia ser de imediato, fazer agora. Eu acho que o rodízio, gente, na verdade, eu sinto não ter acabado com o rodízio na cidade de São Paulo, porque o rodízio não serve para nada. Do ponto de vista ambiental, não é esse o objetivo. Do ponto de vista do trânsito, qual o problema se a pessoa quiser pegar o carro e ficar no congestionamento? Fica! Se você tem um corredor de ônibus, você tem a ciclovia, você tem o cara prefere pegar o carro, deixa ficar no trânsito com o carro. Então, eu acho uma bobagem isso, mas aí faltou coragem, eu acho, de minha parte, de acabar com o rodízio, entendeu? Por que eu tenho que ficar preocupado? Por que eu tenho que ficar preocupado com o congestionamento? Quem quiser carro, fica no congestionamento. E eu falava o pessoal da CT. A CT, não tem um negócio aqui na cidade de São Paulo, a SP Trans cuida de carro, de ônibus, e a CT cuida de carro, não é isso? Eu falei, o pessoal da CT, se vocês não começar a mexer, trabalhar e dar fluidez e ajudar a organizar o transporte coletivo, ajudar a fazer faixa de ônibus, corredor, a sinalização, tudo, vocês vão perder o emprego. Porque o aplicativo, eu não preciso mais saber da CT, ligar na Rádio Bandeirantes, na Jovem Pan, não sei aonde, para saber se caiu uma árvore na cidade, numa avenida, para saber se tem congestionamento. O Waze hoje me fala. Então, para que a CT? Não tem aqueles meninos da CT que ficam com os binóculos vendo para medição? Eu não... mas nem tudo deu para fazer, não. Então, eu acho isso, João. É verdade, é verdade. O pessoal do Zuzima Trupe, o Anderson e a Tatiane, eu encontrei com ela, acho que foi na campanha eleitoral, acho. Não foi lá no Itaim Paulista, em São Miguel? Ela já é brava demais. Já chegou o trabalho lindo que eles fazem, entendeu? É isso que eu digo de se apropriar da cidade. Quer dizer, se você tem o tempo... Vamos lá, gente. Com o avanço tecnológico, nós temos... e não tem emprego para todo mundo. Então, diferente do que pensam os liberais, os neoliberais, que não querem que as pessoas se aposentem, querem que a pessoa quer fazer curso profissionalizante para a pessoa entrar no mercado de trabalho mais cedo e ficar mais tarde trabalhando para mais-valia e a aposentadoria ser maior, eu acho o contrário. Nós temos que... o jovem tem que entrar mais tarde no mercado de trabalho, o jovem tem que estudar, tem que participar de atividades culturais e entrar mais tarde no mercado de trabalho. E o velho, o idoso, ele tem que sair mais cedo para ele aproveitar a vida. Então é diferente do que os neoliberais falam. Por que mais cedo? Para ele poder curtir a vida, para ele poder pegar um ônibus gratuito, poder ir num show, entendeu? E a parte cultural, a atividade cultural é o que mais gera emprego, é a atividade que mais gera emprego, entendeu?
pega eles. Provavelmente, se eles usam... Se for pega um show, você gera o emprego do artista, você pega o emprego do transporte, você pega o emprego do microfone, da caixa de som. Então, é a cadeia produtiva da parte cultural. É isso que se apropria da cidade. E o trabalho que vocês fazem é muito bonito. Eu sei que a SPTrans fica perseguindo vocês para não ter onde guardar ônibus, né? Mas parabéns pelo trabalho de vocês. O Marco Antônio... eu acho que é evidente quando você discute a tarifa zero, uma nova organização do sistema de transporte, você tem que pensar nos trabalhadores, daqueles que vão operar. Mas eu concordo muito com a Anne. Por que hoje tem o biarticulado, o ônibus biarticulado? Esses ônibus grandões assim. A Mercedes não aguenta mais fazer um chassi desse tamanho. Esse jumbo, né? Parece um trem, não parece? Porque aumentou o número de passageiros, gente. Na época nossa, antes do bilhete único, não tinha esses biarticulados. Porque aumentou o número de passageiros. Então, entendeu? O bi não. Sim, foi nessa época. Surgiu lá, não tinha antes. Que é justamente você vai aumentando, a frota vai aumentando as linhas. E se você se aumenta o número de passageiros, você acaba naturalmente, você tem um processo de tirar o carro da rua. Primeiro... Aqui a gente não falou porque não é objetivo, mas é evidente se a gente for falar do sistema de transporte de massa é metrô, né, gente? Metrô e trilho. O ônibus, por mais que o ônibus for grande, ele tem que ser ele auxiliar, complementar ao transporte coletivo, entendeu? Então é isso. Você tem que ter uma malha ferroviária grande e o ônibus tem que ser alimentador, né? Infelizmente, como na cidade de São Paulo está muito atrasado a construção de metrôs, o ônibus acaba tendo cumprido essa função também, né? Então, é por isso que você precisa ter cada vez mais ônibus na cidade de São Paulo. Por isso, então, o motorista, tudo isso os profissionais que trabalham na área têm que ser ouvidos, eu concordo plenamente, tá certo? E o Marco Antônio falou da taxa. Esse é o problema. Por que é difícil? Alguém tem que pagar a conta, entendeu? Eu preferia que fossem os ricos que pagassem essa conta, os bilionários pagassem essa conta. Mas como eu acho difícil, e é uma coisa da lei, é a legislação federal, nós temos que fazer de um jeito. A mesma coisa, o Manuel falou, é da CID. Pode ser, a CID é combustível, é na bomba. Que eu acho, como tem essa tecnologia, eu acho melhor pegar na tecnologia. E o cara só paga se usa. Se o cara quiser encher o tanque e ir embora de São Paulo, por exemplo, porque quando ele enche o tanque, ele paga, é verdade. Mas às vezes ele enche o tanque e vai embora. Não está usando o viário da cidade de São Paulo. Então eu acho mais justo se ele usar o veículo da CID, mas também pode ser uma alternativa à CID, evidentemente. A Anne falou do IPTU. O IPTU, que na época do Lúcio Grego, pode ser também. O IPTU significa os proprietários da cidade de São Paulo pagarem. E também é uma medida justa, porque o IPTU, se não é assim, devia ser pelo menos as casas mais caras, né? Paga quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Também é justo. Só que aí você pega só os proprietários. Então, é um outro conceito. Mesmo a pessoa não usando o sistema viário, ela paga. No meu caso, a pessoa só paga se usa, entendeu? Pode ser um mix, entendeu? Então, quem tem muito na cidade de São Paulo paga, e quem tem pouco e médio não paga, e paga quem usa o viário. Entendeu? E isso pode fazer, gente, inclusive por viário, não precisa ser a cidade inteira, não. Se ele entra naquele viário onde tem muito congestionamento, você está atrapalhando o transporte público, ele paga lá, entendeu? Então, hoje a tecnologia permite fazer tudo isso e sem dificuldade nenhuma. O Lorival falou de projetos de lei, eu acho que eu fiz a nível nacional, porque eu tenho que pensar também, por ser deputado federal, é uma coisa nacional, mas tem que ver, viu, Senival, talvez, o Jair, os vereadores aqui, de verificar o que já pode tomar como iniciativa de projeto de lei, né? Eu tenho conversado, viu, eu tenho conversado com o IDEC, tenho conversado com o pessoal do nosso São Paulo, com todas as entidades nacionais. O IDEC tem me ajudado muito na elaboração desses projetos, o Calabria, o Estado de Brasília, direto, entendeu? E nós fizemos a cidade de São Paulo. O que mudou da nossa época de agora? É que foi feita a renegociação da dívida. A cidade de São Paulo agora tem uma capacidade de recurso fantástico. Tem dinheiro sobrando aí. O Jair fala que tem 17 bilhões, eu vi uma entrevista desses dias, sobrando. Por quê? Foi renegociada a dívida. Então pode fazer. Então, se eu falo do ponto de vista técnico, dá para fazer, e do ponto de vista de grana já tem, então pode voltar aos 60 anos, entendeu? 60 anos já voltou. Entendeu? Voltou? Voltou.
E por que o Manuel não, o Lorival falou que não tem? Então, você pode ir fazendo já políticas por partes, vai fazendo. O Manuel Del Rio falou realmente, a questão da poluição, da mudança da matriz energética é fundamental. Nós temos que acabar com o óleo diesel. O óleo diesel ele é extremamente poluente, ele tem uma partícula cancerígena e tem que fazer essa... Por isso que eu falei do ônibus elétrico, de a gente fazer uma produção nacional de ônibus elétrico que ajuda a indústria nacional, não precisa importar da China o ônibus elétrico, a bateria, e fazer a bateria aqui. O Brasil tem um produto que é o lítio, que é onde faz a bateria, que é fundamental para fazer as baterias e produzir aqui no ônibus elétrico. Já tem aqui, tem a Metra, aqui no ABC que faz, tem a Marco Polo que está fazendo ônibus, mas só que não está fazendo em grande escala, por isso que ele é caro ainda em relação a isso. Eu queria encerrar o seguinte, gente, quando nós estávamos fazendo o bilhete único, o pessoal do governo do estado, do PSDB na época, eles tinham uma tese seguinte, que o problema do bilhete único e do metrô é que ia encher de passageiro. Quer dizer, o usuário era o problema. Mas se o transporte é para o usuário é o problema. O problema é que você tem que fazer mais transporte, mais metrô, mais ônibus, mais corredor, entendeu? Então não pode ser um problema. Então eu costumo dizer que isso é um problema bom. Então aqueles que falam que vai sobrecarregar o sistema, que vai colapsar, é um problema bom. Isso vai exigir que o poder público faça mais metrô, faça mais corredor, contrata mais ônibus, entendeu? Então é um problema bom. Deixa, entendeu? Então, como eu acho que tem a preocupação política de desgaste, eu estou dando a solução. Faz de forma gradativa, entendeu? Faz por etapa, faz para quem já tem o Bolsa Família, faça que tem Bolsa Família, libera para quem tem exame, quem vai fazer. Porque o problema da pessoa que vai fazer um exame, que vai no médico, é que geralmente ela precisa de um acompanhante. Então ela gasta o dinheiro para ir e ela tem que levar o acompanhante, entendeu? Então já são 4 passagens, no mínimo. 4 vezes 4, 16, né? Entendeu? A pessoa gasta R$30 só nessa brincadeira, aí ela deixa de ir. Então você vai fazendo por pedaços. Isso, a tecnologia permite isso. Então, por isso que eu sou entusiasta, tenho dedicado o meu mandato a isso, a questão da mobilidade e a minha vida, porque realmente o Igor falou, a Anne também, é a maior distribuição de renda e combate à desigualdade que tem. O Anderson fez aquele poema dele, que é justamente isso, que é a pessoa, ela deixa de pagar o ônibus e ela ou compra sua casinha, ou compra roupa para a criança, ou compra alimento para a criança, ou vai namorar, ou vai para o cinema, vai fazer cultura. Isso é muito importante. A cidade só ganha com isso. E o prefeito aqui, eu falei com ele. E expliquei essas coisas que eu falei para vocês aqui, que não tinha problema nenhum técnico. E eu falei, só tem um problema. Eu falei, você não vai implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo. Falei para ele. E ele falou, mas por quê? Falta coragem. Entendeu? O prefeito da cidade de São Paulo não tem coragem para fazer isso. Então, e a campanha eleitoral é bom. A campanha eleitoral ela serve para fazer esse debate. E nós temos que cobrar, quem for candidato a prefeito aqui, candidato a prefeito, tem que cobrar se vai implantar a tarifa zero na sua gestão. Tem que assumir o compromisso. Fazer assinar, tá certo? Para implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo. E fazendo na cidade de São Paulo, gente, vocês não sabem o que é isso no Brasil. Nossa, abre o leque. A faixa de ônibus que a gente... O que é a faixa de ônibus? A faixa de ônibus, o pessoal falava que tinha que fazer corredor de ônibus. Aí o quilômetro de corredor de ônibus custava não sei quantos bilhões. Aí nós inventamos um negócio seguinte, é só pôr tinta, falava que o Haddad tinha uma fábrica de tinta, entendeu? É só pôr tinta, resolve. Aí os prefeitos da região metropolitana ficaram desesperados. Eu lembro de uma cidade aqui da Diadema, que nós fizemos, a avenida continuava, saía da cidade de São Paulo e entrava no município de Diadema. Aí parou a faixa de ônibus aqui. O povo, no dia seguinte, foi lá no prefeito de Diadema. Por que não continuou? Por que nós ficamos no trânsito de Diadema? Entendeu? Aí o prefeito falava, não podia falar que não tinha dinheiro, porque a tinta é baratinha, entendeu? A mesma coisa ciclovia, entendeu? O que eles falavam? São Paulo tinha 63 quilômetros de ciclovias. Nós largamos com 500 quilômetros, entendeu?
Agora você vai nessas cidades do interior, eu tenho ido menos cidades, mas também no Brasil, do interior de São Paulo, tá cheio da cidade de ciclovia. Estão fazendo ciclovia que não para mais, entendeu? Por quê? Porque São Paulo fez. Nós começamos aqui. Então, o que você faz aqui em São Paulo, você acaba replicando. É espelho para o Brasil. Entendeu? É um espelho e tem muita gente competente. O pessoal da SP Trans é muito competente, o pessoal do CT é muito competente para a mobilidade. A cidade de São Paulo é uma cidade que funciona. Gente, vocês pensam que é fácil uma cidade de 12 milhões de pessoas funcionar? Não é fácil, entendeu? Mas ela funciona, entendeu? Que momento que ela deixa de funcionar? O jeito de um bando de pessoas que pega o carro e sai na rua tudo ao mesmo tempo e trava, entendeu? Então, isso tem que dar uma solução. E a solução é o transporte coletivo, não é o transporte individual, infelizmente, e nós temos que perseguir isso cada vez mais. Obrigado, vereador Senival, obrigado, vereador Jair, e Anne, foi um prazer debater com você, e um prazer reencontrá-los. Estamos juntos.